Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida, espero que esteja tudo bem com você aí. Hoje nós estamos aqui pertinho do altar da nossa igreja e eu fiz questão de gravar esse devocional aqui. Até o final do devocional você vai entender o que eu estou falando. Quero te dar os parabéns. Nós chegamos ao dia 29, ao 29º dia do nosso devocional, dia 29 de janeiro. E eu quero te convidar a ler comigo hoje, aí na sua casa, Lucas capítulo 21, Gênesis capítulo 38 e o Salmo de número 29. Eu quero convidar você, específico aí, a meditar sobre aquilo que a gente vai falar hoje, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, pega seu café, pega aí a sua água, pega a sua Bíblia e vem comigo para mais um devocional. Gênesis, no capítulo 38, a gente vai ouvir a história de um homem chamado Judá. É o Judá mesmo, do leão da tribo de Judá, esse Judá que você conhece. E vamos falar também da sua nora, Tamar. Eu não quero contextualizar muito para que a gente não entre em detalhes aqui, mas a história, a Bíblia, ela conta a história desses dois, onde Tamar era nora de Judá e por determinado momento Tamar foi embora da casa, de Judá, da sua família, porque os seus dois maridos, os dois filhos de Judá haviam morrido e ela estava lá na casa dela esperando o terceiro filho de Judá. Mas Judá não quis dar o terceiro filho porque ele era muito novo. E cá estamos nós na história onde eu quero contar para vocês. A Bíblia conta que Judá, ele vai até onde estão os seus tosqueadores e ele encontra uma mulher que ele acreditava ser uma prostituta. E ele se deita com essa prostituta no meio do caminho. Aí a gente já percebe que alguma coisa certo não está muito certo. A gente percebe que Judá já perdeu um pouco da sua linha, perdeu um pouco da referência que ele tinha de ser um homem de Deus, e não acaba por aí. Quando Judá se deita com a sua nora achando que era uma prostituta, nitidamente Judá perde tudo aquilo que ele tinha como um homem de Deus. Pastor, por que você está falando isso? A Bíblia conta uma história muito interessante onde Tamar ela pede para Judá algumas coisas como garantia de que ele vai pagar ela por ter deitado com ela sem saber que era sua nora. Tamar pede então o selo que ele carregava, o cordão que ele carregava e pede o cajado de Judá. Pode parecer coisas assim sem nenhum sentido, mas eu acredito muito que tudo na Bíblia existe uma cristocidência e tudo que não existe uma coincidência, mas jesuicidência por tudo aquilo que a gente lê, que a gente aprende, que a gente entende. E não é diferente nesse caso. Eu quero trazer aqui uma representatividade do que isso pode simbolizar na nossa vida. Irmãos, quando o pecado entra, quando a gente se afasta de Deus, a primeira coisa que a gente pede é o nosso selo. O selo era como se fosse um anel que simbolizava a identidade. É como se fosse o CPF e o RG nosso hoje. A palavra identidade significa idêntico a quem? Ou pertencente a quem? Com quem você se parece? Se você pegar a sua identidade hoje, vai estar escrito lá, é filho de fulano ou filha de ciclana, porque identidade, se parece com quem? Eu me pareço com meu pai. Eu sou filho do Osmar com a dona Lourdes, com a Fia. Eles são meus pais. Eu sou parecido com ele. O selo era isso. O selo é a identidade de Judá. Judá perde a sua identidade. Judá perde, a primeira coisa que ele perde a sua identidade. Um homem, um líder das 12 tribos de Israel, acabou de perder a sua identidade, porque preferiu o pecado, preferiu a prostituição, do que manter uma vida de santidade perante Deus. A segunda coisa que ele entrega para Tamar, para poder se deitar com ela, é o seu cordão. O cordão simbolizava compromisso. O cordão simbolizava uma aliança, simbolizava comunhão. Não era comum as pessoas darem anéis de compromisso ou de aliança. As pessoas faziam pactos e nesses pactos elas davam presentes. O cordão, na maioria das vezes, era um presente ganhado de um pacto. Ali poderia ser a esposa falecida de Judá, ali poderia ser a comunhão, o compromisso que ele tinha com o pai, com a família, com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, quando preferimos o pecado, quando damos mais atenção para o pecado, ou uma preferência para o pecado, a gente perde o compromisso com Deus. A gente se afasta de um compromisso com Deus. E o terceiro item, não menos importante, a Bíblia diz que Judá entrega o seu cajado. O cajado mostrava quem Judá era.
Nenhum ferreiro andava com cajado, nenhum escritor andava com cajado, mas o pastor andava com o cajado. Porque o cajado simbolizava o seu ministério, o cajado simbolizava quem ele era, o que ele fazia. Esse é o meu ministério. Aqui está o meu cajado. Aqui está aquilo que o Senhor me chamou para ser. Ele me chamou para ser pastor. Mas se eu preferir dar mais crédito ao pecado, se eu preferir dar mais crédito àquilo que Satanás tem dado de proposta para a minha vida, eu vou ter que entregar isso daqui. O que você tem entregue ao pecado para poder ter mais prazer com o pecado do que o prazer com Deus? Será que você já perdeu a sua identidade, o seu selo, o seu cordão, o seu compromisso? Ou será que você tem entregue o seu cajado, o seu ministério, a sua vida com Deus? A gente costuma falar que família é o primeiro ministério. Não é o primeiro ministério. Família é o nosso ministério. Independente se eu sou pastor, independente se você é açougueiro, se você é empresário, independente se você é CLT, seja lá como você preferir ser chamado, o teu primeiro ministério, ou na verdade o teu único e mais importante ministério, é a tua família, é a tua casa. Será que você tem entregado a tua casa? Será que você tem dado a tua casa de bandeja? Porque preferiu andar em pecado, preferiu se deitar com as tamares da vida, ao andar com seu cajado firme, orando pela sua casa, pela sua família. Hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. Quero, na verdade, não falar, mas eu quero que você reflita um pouco a respeito disso. O que você tem tido, o que você tem abrido mão para aproveitar o pecado. Hoje é tempo de arrependimento. A gente ministrou esses dias isso na igreja. Hoje é tempo de arrependimento. É tempo de voltar atrás. Aquilo que Deus disse para Caim: Caim, volta. Se você fizer o que é bom, eu vou te aceitar. Em Deuteronômio capítulo 30 ou 29, eu não me recordo, a Bíblia fala assim que Deus nos coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. A gente tem que escolher. Judá escolheu entregar tudo que ele tinha. E você? O que você tem entregue ao diabo? Hoje eu quero que você reflita sobre isso. Você ainda tem tempo de voltar atrás, você ainda tem tempo de andar com Deus, de servir a Deus, de resgatar a tua casa, tua família, tua identidade, o teu compromisso da mão do diabo. Então faça isso hoje, em nome de Jesus.